A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico de Teologia Online, estudando sobre a disciplina de Heresiologia ou Seitas e Heresias. Nós hoje vamos estudar sobre a aula 2, que tem como tema Budismo. Essa foi uma disciplina a qual eu estive ensinando no curso de Missiologia, na disciplina de Religiões Mundiais. É interessante, alguém pode até perguntar, professor, e por que vamos estudar sobre budismo? Porque muitas seitas e heresias vão surgir das grandes religiões mundiais que nós temos, principalmente as quatro principais, as quatro maiores adeptos, que é cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo e hinduísmo. Então essas são as maiores religiões mundiais que nós temos. Então é através dela que muitas seitas e heresias vão surgir. Então, no curso de seita e heresia eu adoto religiões mundiais para que a gente possa compreender alguns ramos que vai surgir de algumas religiões. Por exemplo, dentro do próprio cristianismo, nós temos aí Testemunha de Jeová, nós temos Adventista, catolicismo, e aí o espiritismo, que tem um pouco do evangelho, que tem um pouco de budismo, de hinduísmo. Então, muitas seitas e heresias vão surgir dessas religiões. Então, por isso é interessante a gente estar estudando sobre religiões mundiais, pois a gente vai aprender que, através dela, muitas seitas e heresias surgiram. Eu queria fazer uma leitura aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que tem como texto sagrado e epígrafe dizendo assim: Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. É interessante a gente observar que existe uma diferença entre religião e revelação. Quando a gente trata da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, é a revelação perfeita de Deus. Mas dentro dessa revelação perfeita, nós vamos ver que vai surgir alguns ramos religiosos, como o cristianismo ortodoxo, o cristianismo católico romano e o cristianismo evangélico ou protestante. Então, dentro da revelação perfeita, alguns ramos religiosos vão surgir. Entretanto, a gente vai aprender a diferença de religião e revelação. É interessante a gente observar e frisar que ao longo da história da humanidade, as religiões mundiais têm apresentado diferentes tipos de sistema sagrado. Então, cada religião tem o seu livro sagrado, tem a sua hierarquia, tem o seu templo, tem os seus livros, tem a forma que vai se lidar. Umas religiões são monoteístas, crê apenas em um Deus. Outras religiões são politeístas, tem a crença em vários deuses. Então, com o decorrer da disciplina, a gente vai aprender que o sistema sagrado das religiões e das seitas vai diferenciar de um para outro. As religiões nascem, crescem e geram novas religiões devido a algum tipo de verdade ou revelação. Muitas religiões, ela vai ser o berço para outras religiões. Por exemplo, o budismo, a qual a gente vai aprender, ele vem do hinduísmo. A gente vai observar, eu não vou trabalhar hoje o hinduísmo, mas na próxima semana, mas nós vamos observar que o budismo vai surgir do hinduísmo. E o budismo vai gerar várias outras seitas, várias outras doutrinas, heresias, que vai também dar início a outras religiões. Mas isso vai surgir como? Vai surgir através de verdade ou revelação.
Por exemplo, quando eu falo de revelação ou revelações, eu estou falando de experiências sobrenaturais ou experiências espirituais, que a maioria desses fundadores ou profetas ou líderes vão ter. Por exemplo, no judaísmo, nós temos Moisés tendo a experiência com Deus através do fenômeno da natureza. Então Deus vai se revelar para Moisés através de uma sarça ardente que está em chamas, que não se consome. E ali Deus se revela. Então perceba que o judaísmo, seu principal líder, que é Moisés, teve uma revelação com Deus através de um fenômeno da natureza. E outras religiões vão ter algumas experiências através de livros sagrados, feito o próprio Espiritismo, que vai ter através de livros sagrados e de líderes espirituais. Pois o Espiritismo kardecista acredita que Allan Kardec se revelou e ali vai tendo todo um processo. Através de experiências místicas que a gente vai observar, através de comunicação com seres espirituais, por exemplo, o islamismo, Maomé vai ter um contato com o anjo Gabriel. Então, você vai observar que muitas religiões e muitos líderes vai ter uma experiência, uma revelação. E muitas vezes as divindades também se revelam. Então, da mesma forma que Deus se revelou para Moisés, Cristo se revelou para o mundo, nós temos também aí, né, o Deus Trino que se revela, mas nós temos em outras religiões como o islamismo, Alá, Brahma, Shiva, Vishnu, Krishna, Buda, também vão se revelar, né, para esses líderes, a qual vai fundar as grandes religiões mundiais. Então, quando se fala de revelação, nós estamos também falando de revelação, não só apenas revelação perfeita, que é Cristo, mas quando se trata de revelação também são de experiências sobrenaturais e espirituais. Qual a diferença de religião e revelação? A religião tem um templo humano. Um exemplo, o cristianismo ortodoxo ou católico tem a igreja, tem um templo, né? O protestante tem a igreja, tem um templo. O judaísmo tem as sinagogas, o Islã tem as mesquitas. Então, tem o templo que é construído por mãos humanas. Já a revelação de Deus tem um templo divino. A pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo é o templo, ou seja, era Deus habitando ali em Cristo. Então, em Cristo nós vemos ali 100% Deus, 100% homem. Mas a gente vai ver ali que quando se fala de revelação perfeita, que é Cristo, a gente vê ali que é um templo divino e não humano. A religião tem bons ensinamentos, tradições, que muitas vezes são contraditórios e temporal. Já a revelação, que é Cristo, tem ensinamentos eternos, imutáveis, que conduz transformação e a vida eterna. Então a gente percebe que religião é diferente de revelação. Nós temos também que a religião tem seus rituais e magias limitadas, enquanto na revelação nós temos dons, poderes sobrenaturais que desfaz as magias pelo sangue e no nome do Senhor Jesus Cristo. Na religião não tem graça, não tem salvação, mas na revelação nós temos a graça e a salvação que é obtida na fé, na crença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é interessante a gente observar que existe uma diferença de religião e revelação. Quando a gente vai falar de budismo, e o que é budismo? Siddhartha Gautama nasceu príncipe. Seu pai era Suddhodana, era um rajá em uma cidade, e era de uma casta de origem ali que era dos guerreiros, os kshatriyas. Mas Siddhartha queria ser um Brahma.
Vou explicar. Dentro da Índia, a estrutura social da Índia antiga estava dividida em algumas castas, que vamos chamar de estrutura social. Os Dalits, que eram os trabalhadores, que muitas vezes eram catadores de lixo, pessoas miseráveis de extrema pobreza. Então os Dalits eram conhecidos como os intocáveis. Nós temos os Shudras, que eram os artesãos, os operários, eram os servos, os empregados. Nós temos os Vaishyas, que eram os comerciantes, que eram agricultores. Nós temos os Kshatriyas, que eram justamente os governadores, os reis, os líderes religiosos não, os líderes políticos, militares, os grandes proprietários. E nós temos os Brahmanes, que eram os líderes espirituais, religiosos. Eram os padres hindus, que a gente chama de guru. Era como se fosse hoje os pastores, como se fossem padres. Então os gurus, eles faziam parte dos Brahmanes. E também eles eram líderes, né, na questão da filosofia, na questão do conhecimento. Então normalmente eram líderes espirituais, os Brahmanes. Siddhartha era um Kshatriya, ou seja, ele era de uma casta, de um sistema social de realeza, mas ele queria ser um Brahman. Então vai dizer a história que Siddhartha abandonou o palácio, a família, as riquezas e o poder. Tudo isso em busca de uma iluminação e atingir o estado de Buda. Então, algumas histórias vai dizer que Siddhartha sempre viveu no palácio e teve um dia que ele teve a oportunidade de sair do palácio e viu a pobreza, viu tantas coisas ruins e viu um guru debaixo de uma árvore meditando. E na conversa com esse guru, ele fica encantado, né, pelo conhecimento, o ensinamento que aquele guru dá para ele. E Siddhartha agora decide viver uma vida fora do palácio, abandonando tudo, para viver uma vida de iluminação, em busca da iluminação, dessa perfeição que eles chamam que é atingir o estado de Buda. Tá bom? Então, é uma história aí que é pregada pelo budismo. Então, a gente vai observar isso, que realmente tem o seu contexto histórico. Mas, professor, o que é Buda? Ou quem foi Buda? Buda significa desperto ou iluminado. Isto é um ser que acordou para a natureza das coisas. Então, quando mencionamos Buda, sempre nos referimos a Siddhartha Gautama, o príncipe criador do budismo. Então, o budismo é atingir, na ótica do budismo, Buda é atingir, é um estado de iluminação, é um estado de perfeição. Trazendo para o cristianismo é o que Paulo falou de varão perfeito. Então, dentro do budismo, essa iluminação ser Buda, ou Buda é um estágio de perfeição. Então, quando se fala Buda, o budismo pelo menos está se referindo a Siddhartha Gautama, que ele que vai ser, alguns vão defender que ele foi o primeiro homem a atingir o estado de budismo. E já tem outra linha do budismo que diz que só ele conseguiu e que outras pessoas não conseguem, tá bom? Então, a partir dessa iluminação, Siddhartha passou a ser chamado de Buda Sakyamuni. Então, é através daí que vai se criar o budismo, que Siddhartha é conhecido como príncipe ou criador daí do budismo. Então, para alguns, Siddhartha foi o primeiro a atingir esse estágio de Buda. Então, ele é conhecido como o primeiro Buda. E tem uma frase aí, né? Conhecer os outros significa ser sábio.
E conhecer a si mesmo, a si próprio, significa ser iluminado. Então o budismo ele trabalha muito essa parte da parte da sabedoria, da parte da leitura comportamental, essa parte filosófica. Então o budismo ele tem muito a ver com uma religião muito pensante, tá bom? Vamos falar dessa questão de estar meditando, de estar buscando sempre esse conhecimento, fazendo a leitura da vida e de si próprio. Então, o budismo pode ser conceituado como um conjunto de doutrinas filosóficas, religiosas e espirituais, cujo principal fundamento encontra-se na liberdade frente às aflições mentais. Então, o budismo está muito preso à questão da liberdade da aflição mental. A gente vai estudar um pouco mais na frente sobre isso. Então, ao contrário que muitos interpretam, o budismo é sim uma religião influenciada do deus Shiva do hinduísmo, nascida do hinduísmo, e seus principais ensinos. Então, o budismo também é uma filosofia centrada no homem, na sua libertação da dor e do sofrimento. É uma religião com uma forma de comportamento perante o mundo. E o budismo se tornou a quarta religião com mais seguidores no mundo. Então, se a gente observar, os budistas não consideram o budismo como religião, mas dentro da disciplina da pós-graduação, quando a gente estuda, que a gente vai estudar sobre religiões, né, a ciência da religião, o budismo é sim uma religião, pois tem seus ensinamentos, tem o seu líder, tem o seu templo, tem as suas influências. Então a gente vai perceber sim que o budismo é sim uma religião. Seu principal ensinamento aí é a meditação. E eles vão dizer que para meditar, primeiro escolha um lugar tranquilo, com a postura correta, encontre uma posição confortável. Inspire e expire. Concentre-se muito na respiração. Use um tempo, né, para ajudar no início de 5 a 10 minutos meditando, para depois você passar horas meditando. Então, a principal prática do budismo é a meditação. Nós temos aí alguns templos budistas. Esse primeiro aí que você está vendo, uma árvore, acredita-se que foi aí da onde Siddhartha saiu do palácio e passou o resto de suas vidas aí, debaixo desse pé de árvore, meditando. Nós temos alguns templos budistas espalhados pelo mundo, aí estão alguns principais. Então a gente percebe que o budismo tem sim os seus templos, e são grandes arquiteturas, diga-se por passagem. O budismo tem seus ensinos, são as quatro nobres verdades. Essas quatro nobres verdades é da onde vai sair toda a doutrina, ou todas as heresias, vamos dizer assim, que a gente pode observar. Quais são as quatro verdades? Nós temos a Dukkha, a Samudaya, a Nirodha e a Marga. O que é que a Dukkha vai falar? Que toda a existência traz dor e sofrimento. Tudo que faz parte da vida do indivíduo causa dor. Então, ao nascer, o viver e o morrer. Então, tudo isso gera a samsara, a roda do renascimento. Eu vou explicar mais na frente o que é a samsara. Então, a primeira verdade do budismo é que aonde há existência, há dor e há sofrimento. Olhando por uma certa parte, sim. Então, onde há vida, onde há existência, a gente vai ver que vai existir, sim, uma certa dor, um certo sofrimento. Mas a gente vai observar de um outro lado, de outra perspectiva agora cristã. Um exemplo. A Samudaya vai dizer que a origem da dor e do sofrimento é causada pelo desejo e apego a uma coisa. Um exemplo. Se você se apega muito a um animal, a um bem material ou a uma pessoa, o budismo está dizendo que isso vai ser
vai ser a causa do seu sofrimento. Porque, um exemplo, num casamento, você se dedica tanto a uma pessoa e de repente essa pessoa trai você, adultera. Você não vai sofrer porque você se apegou demais àquela pessoa. Se você se apega demais a um animal, aquele animal morre. Então aquilo vai causar uma dor e um sofrimento. Se você se apega demais a um bem material, de repente você é roubado, ou se de repente queima, vai causar dor e sofrimento. De fato, isso é uma verdade. Mas vamos agora contrapor com o Evangelho. Jesus vai dizer que a gente deve amar o próximo. Que a gente deve amar a Deus, o próximo, como a si mesmo. Então, enquanto o budismo diz que se eu me apego demais às coisas, aquilo causa dor, então não é bom eu me apegar demais às coisas. Enquanto o Evangelho está dizendo assim, ame. Então a gente percebe que existe uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, em que a gente deve sim não criar falsas expectativas, mas a gente deve sim amar as coisas, né? O budismo vai falar um pouco, bater um pouco nesse extremismo, tá bom? Nós temos aí a Niroda, que é o fim da dor, do sofrimento. Ele vai dizer que a dor deve ser suprimida pela renúncia e a libertação total do desejo. Ou seja, a maioria dos budistas, principalmente os monges, eles largam famílias, largam tudo para não se apegar. Porque se apegar à família, se apegar aos bens, se apegar à riqueza, isso causa dor. Então, para eles, viver uma vida dentro de um mosteiro de meditação é a melhor coisa para se libertar da dor e do sofrimento. E aí nós temos um isolamento social. Porque os budistas, pelo menos os monges, são muito reservados. Então a gente vai ver aí que existem as coisas que fazem sentido, mas quando a gente olha por trás, a gente vai ver. Deus vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só. Então o isolamento, né, estar distante da família não é bom. Para viver uma vida, feito Siddhartha, abandonou tudo para viver uma vida debaixo de um pé de árvore meditando. Tá bom? Então a maioria dos budistas, eles seguem essa Niroda. E nós temos a Marga, que é o caminho para superar a dor e sofrimento. Ou seja, o sagrado caminho fala de 8 verdades. Nós temos então as 4 principais verdades, ensinamento do budismo, e vai dizer que a Marga, você precisa seguir um caminho de 8 verdades para eliminar todo o sofrimento e alcançar o Nirvana. Nirvana é o feito do procedimento correto. Nirvana é um estágio altíssimo. É para se alcançar o ser Buda, né? Tem que alcançar aí o Nirvana. E quais são essas 8 verdades? Primeiro, você precisa ter uma percepção correta. Você precisa saber a verdade para se libertar muitas vezes do sofrimento. Segundo, intenção correta. Você precisa libertar sua mente de todo o mal. Infelizmente não tem como, pois a nossa natureza é pecaminosa. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. Então não tem como a gente se libertar de todo o mal. Nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos. Então a gente vai pecar. Agora ele fala que devemos se libertar totalmente de todo o mal. Então por isso viver uma vida pura, viver uma vida de meditação, se ajuda a libertar a mente de todo o mal. Que eu não acredito nisso. Palavra correta. Não fale nada para machucar. E aqui é aquela questão da... Se alguém fez algo de errado e você conivente, se um filho meu, ou se você é um líder espiritual, houve algum erro na congregação, seu filho errou, você não vai corrigir porque você não quer machucar. Então eles usam essa expressão, palavra correta, e não machucar. Não pode machucar. Então, e aí tem muitas pessoas adotando isso e acabam sendo coniventes com coisas erradas.
tá bom? E aí não há uma correção, então não há uma disciplina, tá bom? Então se não há correção, não há disciplina. E muitas vezes as correções vai vir através sim de palavras que confrontam e que vai machucar o ego, que vai machucar os maus pensamentos. A verdade dói, mas também liberta, tá bom? Ação correta. Trabalhe para o bem dos outros. Segundo, modo de vida correto. Respeite a vida. Esforço correto. Resista à maldade. Atenção correta. Pratique sempre meditação. Eles vivem sempre meditando para que eles possam se libertar desse ciclo que é o mundo. E concentração correta. Controle dos seus pensamentos. Paulo vai falar isso lá em Filipenses capítulo 4, acho que é a partir do versículo 6. Tudo que é bom, de boa fama, respeitável, amável, nisso pensai. Então, o cristianismo tem sim essa questão de disciplinar a mente com os bons pensamentos, mas não tem como a gente se libertar dos maus pensamentos, pois nós somos natureza pecaminosa, embora o Espírito Santo habite em nossas vidas. Então não tem como a gente se libertar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai pecar, seja por pensamento, por palavras ou por ações. Então a gente vai atingir a salvação não pela iluminação, mas é pela misericórdia e a graça de Deus. Então, enquanto o budismo fala de meritocracia, né, que a gente consegue esse estágio de iluminação de Buda, de libertação através de nós mesmos, o cristianismo é através da misericórdia de Deus. Então, a gente vai ver essa diferença aí. O budismo aí com seus ensinamentos principais, temos o karma, a samsara e o nirvana. O karma é o ensinamento fundamental da doutrina budista. É um termo que significa uma ação indicado que é uma ação, seja ela física ou mental. O karma é como se fosse assim: toda ação gera uma reação. E você vai ficar num ciclo vicioso chamado de reencarnações. Ou seja, o karma é assim: o que você fez de bom agora, na próxima vida, você vai reproduzir, ou você vai ter, vai receber os benefícios da reencarnação anterior. E se você fez coisa errada, então na sua próxima reencarnação vai trazer consequências. Então, algumas pessoas acham que eu tenho medo de altura. Aí vai dizer assim, o karma. É porque na vida anterior você deve ter matado alguém, ou alguém deve ter empurrado você de uma altura e você caiu. Então eles vão trazer algumas coisas da vida atual para reencarnações anteriores. Isso não é antibíblico, pois a Bíblia vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Então o karma é esse resultado de ação e reações nas reencarnações. A samsara, que é esse ciclo vicioso regido pela lei do karma, que é o renascimento como forma de romper o sofrimento buscando a ascensão de moradias mais puras. Então, enquanto o karma vai estar girando essa roda de reencarnações, a samsara ela vai lhe ajudar a você ser uma pessoa melhor até conseguir um estágio de pureza. Tá bom? E dentro desse karma, dessa ação e reação, vê a samsara, que é essa roda que gira das reencarnações, até chegar no nirvana. E o nirvana é a paz perfeita. O estado de nirvana, o objetivo é a verdade da religião, como paz, igualdade, aquela questão de tranquilidade, de perfeição, que é o fim do sofrimento. Então, dentro do budismo, a gente vai ver que existem dois ramos. Um que acredita que só quem conseguiu atingir o estado de Buda foi... lembrar o nome aqui... foi Siddhartha.
Então, para eles, o estágio de Buda, só quem alcançou foi Siddhartha. Já existe uma outra que diz que nós não, né? Quem segue o budismo consegue atingir o Nirvana, tá bom? Que não é o estágio de Buda, mas consegue atingir essa paz perfeita do fim do sofrimento, da samsara e do karma. Tá bom? Então, são muitas coisas aí que a gente vai ver que são antibíblicas. O mundo, para eles, o mundo não teve início e não terá fim. E não existe um Deus criador. Por quê? Para eles, o mundo é autoexistente. Porque se o mundo existe, então o mundo é o criador de todo o sofrimento. Então, como eles defendem que toda existência traz dor e sofrimento, então eles acreditam que o mundo é apenas um estágio a qual o ser humano está. E eles não dizem que existe um Deus, pois para ele, um Deus criador para eles é um Deus que criou o sofrimento e a dor. Então eles não acreditam nisso. Entretanto, eles acreditam que Deus para ele é Buda. Buda, sim, foi o ser humano que atingiu o ser, né? Essa divindade de perfeição. Então a gente vai ver muitas coisas aí contraditórias com a Bíblia, tá bom? Aí nós temos a divisão do budismo, que é os Mahayana, que é o grande veículo, segundo o qual o próprio Buda é Deus. Então, para eles, os Mahayana, só Siddhartha é que conseguiu atingir o estado de Buda, e ele que é Deus, e os demais conseguem atingir o Nirvana. Já os Theravada considera que Buda é apenas um raio de salvação. Ou seja, chegar no estágio de Buda é quando o homem é salvo. Então eles dizem que alguns podem atingir sim o estágio de Buda. Aí quem diz, já prega aí já Theravada. Então a gente vai ver esses dois ramos, né, que vai pregar sobre isso. As bases fundamentais das religiões. É interessante a gente observar que, e aqui a gente vai encerrar, isso aqui é muito importante. Professor, como é que eu vou identificar uma religião? Primeiro, a experiência espiritual. Todo líder de uma grande religião teve sua experiência, sua revelação. Siddhartha teve a sua experiência ao sair do palácio, a se encontrar com uma pessoa, viveu uma vida de meditações até chegar ao seu estágio de experiência de Buda. Então perceba que toda religião vai ter a sua experiência espiritual, o seu líder, seu fundador ou profeta. Toda religião tem ensinamentos e costumes. Então vocês vão observar quando vocês for fazer a tese de vocês. Toda religião tem os seus livros sagrados, onde vai conter os ensinamentos e costumes. Toda religião tem o seu templo e utensílios. E toda religião tem seus adeptos ou seguidores. Então essa base aí, para quando vocês forem fazer a tese de vocês no final da disciplina, porque vocês vão escolher uma seita ou uma religião mundial, vai pegar quem é o seu líder, a experiência que esse líder teve, os seus ensinamentos e costumes, qual é o livro sagrado, qual é o templo e utensílios que eles usam e os seus adeptos e seguidores atualmente e hoje. Então, você vai pegar isso e depois você vai desfazer com a Bíblia os seus ensinamentos. Então, quando a gente vai falar de seitas e heresias, sobre heresiologia, é justamente isso. Conhecer as religiões mundiais, as seitas e heresias, seus fundadores, suas experiências, seus ensinamentos, seus costumes, seus livros sagrados, seu templo, os utensílios e seguidores, e a gente combater, tá bom? Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar toda a nossa disciplina. Então, assim a gente encerra essa aula, e é com muito prazer, não percam a próxima aula,
e sigam sempre acompanhando, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Que Deus vos abençoe.